uma ilha com formato de jacaré. Eu vou lamber os beiços. Esse pica-pau é de cair os queixos. Com uma população total um pouco maior que o estado de Sergipe. Um verdadeiro caleidoscópio de línguas, onde dentre elas se destacam o português e o indonésio, permanências de um longo processo de dominação e cabo de guerra entre potências ocidentais e orientais, que fizeram dessa república a mais jovem do mundo, com 15 aninhos de independência, um lugar cujo nome é simplesmente uma redundância. Mas afinal, que país é esse? A República Democrática do Timor-Leste é um dos países mais jovens do mundo e ela está localizada na parte oriental da ilha de Timor, no sudoeste asiático. O próprio termo Timor deriva de Timur, a palavra para leste em indonésio e malaio, o que resultou em uma redundância para o entendimento literal do nome do país em português. Sua história é marcada por longos e significativos processos de ocupação e colonização. Em um primeiro momento, o Timor foi colonizado pelo Império Português no século XVI e era conhecido como Timor Português até a descolonização do país. Dessa forma, acabou sendo um verdadeiro pedacinho de Ocidente no Oriente. Em 1975, declarou sua independência com relação a Portugal, mas acabou sendo invadida e ocupada pela Indonésia. Assim, a independência plena do Timor só veio mesmo em 2002. Porém, não é toda a ilha que é Timor-Leste, uma parte dela ainda é jurisdição da Indonésia. Os impactos desses longos períodos de ocupação estrangeira no território timorense podem ser explicitados na predominância da religião cristã no país, fazendo deste, junto com as Filipinas, os representantes mor da fé cristã no Oriente. Catedrais podem ser encontradas por toda parte e o grande marco turístico da arquitetura do Timor-Leste é o Cristo Rei, uma estátua de Jesus Cristo no topo de uma colina na península com uma bela vista para o mar, a qual interessantemente foi um presente do ex-presidente indonésio, que era um muçulmano sunita. O país continua a sofrer os efeitos colaterais de uma luta de décadas pela independência contra a ocupação indonésia, que danificou de forma significativa a infraestrutura do país e matou pelo menos 100 mil pessoas. A questão da Indonésia é tão forte na memória do povo timorense que seu primeiro longa-metragem lançado em 2013, A Guerra de Beatriz, é sobre a ocupação indonésia por uma perspectiva feminina, o que de fato é bastante instigante. Economicamente, o Timor-Leste passa por dificuldades. Possui uma péssima posição no ranking mundial de produto interno bruto e eles possuem uma forte dependência econômica do mercado externo, conduzida pelo café e pelo petróleo. Desde a independência, o petróleo tem fornecido sobras no orçamento nacional, ganhando o título dado pelo Fundo Monetário Internacional como o país mais dependente de petróleo do mundo, que incrivelmente não está com o Brasil ou com a Venezuela. Em caso de algum indivíduo ter se sentido ofendido com esse comentário, lembre-se que é uma piada e não uma treta. Entretanto, é estranho porque o petróleo está localizado na fenda do Timor, um lugar que é meio que disputado com a Austrália. A maioria das pessoas sobrevivem da agricultura de subsistência, a qual pode ser um pouco desesperadora, considerando que o Timor-Leste, na verdade, tem uma temporada de fome. Se não há chuva suficiente, eles normalmente têm que recorrer ao acar, o alimento básico feito de casca da árvore de uma palmeira batida até virar pó, misturada com água e cozida sobre fogo. Por outro lado, a cozinha do Timor-Leste pode ser um tanto quanto deliciosa. Ao contrário de outras ilhas na área, os timorenses do leste têm um estilo de cozinhar influenciado pelos portugueses. Então você vê mais ingredientes como milho e porco incorporados a seus pratos. Lembrando que muitas das outras ilhas indonésias que circulam o Timor-Leste são predominantemente muçulmanas, então você não encontra muitos pratos com carne de porco. É claro, porém, que eles adicionam seus próprios talentos com coisas como tamarindo, coco e pimenta. É como uma mistura de ilhéus e portugueses com um toque de sudeste asiático. Dá vontade de ir lá e cozinhar, não dá? O país tem duas línguas oficiais, o português e o tetum, uma língua nativa a qual tem diversos dialetos. Entretanto, existem mais de 30 línguas e dialetos regionais falados ao longo do país.
Até o presente, o indonésio é considerado uma língua de trabalho, enquanto que o inglês está começando a fazer sua estreia, considerando quantos negócios potenciais encontram-se nas pessoas que falam inglês. Quanto à cultura, o Timor-Leste é como uma mistura vibrante de influências ilhéus, portugueses e indo-malaicas. Você pode ver rituais, vestimentas, danças e artesanato ilhéus que são únicos dos timorenses. Em 2005, a cantora colombiana Shakira gravou uma música protesto intitulada de Timor. A música, escrita e composta pela cantora, fala de como a mídia ocidental deu importância ao caso da independência do Timor-Leste há alguns anos, e como agora essa mesma mídia já não se importa tanto por este país. Por isso, existe um certo desconhecimento do povo brasileiro quanto à história e cultura do Timor, embora existam projetos governamentais e voluntários que tratam da questão educacional no país. 95% das escolas foram destruídas no final da ocupação indonésia, como tanta coisa no país. E o governo até hoje não conseguiu reconstruir todas essas escolas. Então, funcionam em condições precárias. Nos jornais, diariamente, nós vemos queixas. Não há carteiras, não há mesa, não há quadro negro, não há instalações sanitárias. E o pior, como eles tiveram que reorganizar o ensino, não há livros, não há material escolar, material didático suficiente. E os professores são aqueles, em grande maioria, que foram treinados durante o período indonésio, na língua indonésia. Ou seja, nós temos uma tarefa de Hércules, o governo, Brasil, Portugal, para conseguir fazer com que efetivamente o português seja quem ele ensina. Por isso, esse vídeo se faz necessário, para que mais pessoas tomem conhecimento e procurem pesquisar a respeito dessa cultura tão rica quanto é a timorense, e que em vários aspectos está fortemente influenciada pela cultura lusófona, assim como o Brasil e os demais países falantes da língua de Camões. Livre, não.